Olá, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Antes de começar nosso vídeo, a gente sempre pede, já ativa o sininho aí, se inscreva no canal porque tem conteúdo durante toda a semana. Então, toda semana tem um conteúdo novo. E se você está chegando hoje, dá uma navegada no acervo, que tem bastante conteúdo, tem muitas palestras, tem documentário, tem as músicas do Coral da Casa dos Tarefeiros. É bem bacana. É um prazer ter você aqui e a gente aproveita para avisar que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182, na Água Rasa. Se você tiver interesse, quiser informações, dá uma ligada lá. Os telefones sempre estão disponíveis em todos os vídeos do canal e a gente reforça aqui os principais, no 26066220 ou 26056865. Liga, agende seu atendimento, obtenha as informações, vai ser um prazer receber você na Casa dos Tarefeiros. Dados os nossos recados, a gente pede licença ao vosso mentor espiritual, a você, ao mentor da vossa família, para que nós possamos adentrar no vosso lar, convidando os amigos da luz, ao doutor Antônio, ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, para que nesse circuito de luz, de amor, de conscientização, nós possamos dar início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E hoje vamos falar das sensações. Como você anda se sentindo, hein? Você se apercebe no seu dia a dia, no seu cotidiano? Você dá ouvidos às sensações, o que o teu corpo sente, o que a tua mente, o que o teu coração sente? Como que é isso? Você já foi num lugar e não se sentiu bem? Você se perguntou o porquê? Ao estar numa situação ou com algumas pessoas, você se sente mais alegre, mais triste? Ou já teve algum manifestação no teu corpo? Ah, eu me sinto meio incomodado, eu sinto vontade de fugir, de não estar aqui. Você já deu atenção a essas sensações? Por que que elas ocorrem? O que é que acontece com você, né? E é isso que hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre as sensações. Será que elas são só da mente? Será que elas são espirituais? E eu aproveito esse ensejo para falar que o espiritismo, né, ele busca essa compreensão profunda sobre a natureza das sensações humanas, sejam as boas, sejam as ruins. De acordo com a doutrina, as sensações não são apenas físicas, mas também refletem o estado individual do espírito, podendo ser influenciado pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações e por encarnados ou desencarnados. Porém, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, eles explicam o seguinte: as sensações boas indicam a harmonia do espírito com as leis divinas, enquanto as más sensações refletem o distanciamento dessas leis. Bom, o que, que a gente pode dizer de tudo isso, né? Primeiro, você percebe que as sensações, essas sensações que nós sentimos, elas são um conjunto, né? Elas não são aleatórias. Então a gente tem que estar atento aí o que é que você está sentindo e por que é que você está sentindo. Veja que eles falam lá das nossas escolhas, pensamentos, ações e ou influenciações de encarnados ou desencarnados. Ou seja, toda sensação é uma influenciação? Não. Ela reflete as nossas escolhas, as nossas ações, com o que é que você está se alinhando ali, né?
O que é que os teus... Lembra dos padrões das nossas... O que é que você está se afinizando? Bom, segundo, ela pode... Estamos dando um contexto no cotidiano, tá? É diferente num trabalho espiritual. E a gente vai explicar isso também. O seu cotidiano, estou andando aqui, bom, não me senti bem. Vocês prestam atenção nisso? Por que, que eu não estou me sentindo bem? Por que, que eu entrei nesse lugar e eu não estou me sentindo bem? Será que a minha energia, o meu padrão não se afiniza com esse lugar e por isso eu não estou me sentindo bem? Será que existe alguma influenciação negativa que estão tentando me alertar e para eu me resguardar e por isso eu estou me sentindo incomodado? Então, vale aí, e daí isso é treino, é estudo, é discernimento, tem a ver com também a nossa índole, a nossa moral. Por quê? Para não virar, colocar tudo no mesmo balaio, né? Ah, eu estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem, o outro é ruim, fulano é ruim, o ambiente é ruim. Porque se for assim também você não vive. Não acontece, você vai virar uma bolha, né? Somos energias, precisamos conviver com o próximo, mas estar atento para não ser joguete das influenciações, das sensações e para não adentrar no desequilíbrio. Uma coisa é eu perceber, sentir, outra coisa é eu me envolver ou mergulhar de cabeça nas sensações ou dar vazão a toda a negatividade que a sensação causa, né? Muitas vezes o plano espiritual, ou até nós que somos médios, todos nós possuímos, temos a usar a mediunidade como um alerta, falando assim, olha, não é bem por aí, olha, aqui não vai por aqui. Para isso que serve, né, a tal da intuição. Olha, toma cuidado, se resguarda, se protege, não se envolva. Então vem a sensação mesmo com o caráter de alerta, falando assim, ô, oh, lindinho, cuidado, não é bem por aí. Toma cuidado, se resguarda, se protege. Olha, toma cuidado com a sua energia, faça a sua prece, esteja conectado com o plano espiritual da luz, né? Olha, estou me sentindo meio cansado, meio enfraquecido, me senti sugado. Passe evangelho, a Casa dos Tarefeiros está sempre lá com os trabalhos abertos, né? Vai tomar um passe, vai escutar um evangelho, vai refletir, vai se ligar com a espiritualidade, passa no centro cirúrgico para se refazer a sua energia, dê voz ao que a tua alma está necessitando. É diferente, e eu vou até passar por carta, quando você está num trabalho espiritual. Todos nós que trabalhamos a nossa mediunidade temos essas sensações, podemos ter maior, menor grau, porém é o que eu falo. Existe escola, existe treinamento, existe leituras e a prática, né, num ambiente protegido, que é uma casa espírita, que norteia você a saber lidar com essa situação. Por quê? Eu posso sentir uma energia de uma outra pessoa, no maior ou menor grau, e não me envolver. O objetivo de sentir num trabalho espiritual é auxiliar, é ser. O plano espiritual abre ali a sensação para que você possa ter conhecimento e dos ferramentais que a casa espírita fornece, a espiritualidade fornece, né? Então, um trabalho, você auxiliar o teu próximo e ir de socorro a ele. E não sair de lá piorar, eu sentir a dor do outro e carregar, não. Eu senti ali que ele está com uma dor impactante, tal. Vamos lá. Como que nós
os doutores da Casa dos Tarefeiros, um bom desdobramento, uma boa apometria, como a casa oferece, para limpar, para retirar, um tratamento ali, olha, ele está com a energia, eu sinto que ele está com uma energia empatada, um paciente, ou embotada, enfraquecida, vamos lá trabalhar a espiritualidade, trabalhar a prosperidade dele, auxiliar com auxílios dos nossos irmãos, das fraternidades, dos pretos velhos, dos grandes mestres, para trazer uma força espiritual para ele. Porém, eu não pego a energia. Já pensou? A gente que atende várias pessoas, pegar a energia de todo mundo que passa ali? Não, não é assim que a coisa funciona. Eu sinto, envolvo, auxilio e preservo o que é meu. Mas isso é treinamento. Porque é muito comum, por exemplo, principalmente quando a gente está começando ou está tendo contato com as sensações do mundo espiritual, que está completamente ligado com o nosso mundo físico, de a gente querer ser o bambambam, né? E virar uma grande lata de lixo dos outros. Então, todo mundo vem, joga um pouquinho, eu sinto, não sei o quê, na minha tentativa de ajudar, eu não estou conseguindo nem ajudar, né? Nem nas minhas sensações ali, não estou conseguindo lidar com as minhas sensações, mas eu vou catando de um, catando de outro, e a gente vira uma lata de lixo, literalmente, porque cada um que vem deposita um pouquinho, às vezes a pessoa sai bem e você fica ruim. Isso é muito sério, e a gente tem que saber lidar com essas situações. A espiritualidade, a mediunidade é uma ferramenta poderosíssima de crescimento, de evolução, de auxílio, muito mais do médium, né, do que do outro. Por isso, ela requer estudo, ela requer boas leituras, ela requer um trabalho sério numa casa espiritual séria, como é a Casa dos Tarefeiros, para que promova o crescimento, para que você saiba lidar com as energias. É muito bacana a espiritualidade, mas a gente tem que ter discernimento. Mas para falar um pouquinho mais das sensações, eu vou passar para o meu amigo Carlos. Você tem ouvido suas sensações, Carlos? Elas estão boas, estão ruins? Como que é? Você escuta sempre ou você é meio igual eu? Olha, eu, gente, vou contar. Eu procuro escutar as minhas sensações, mas eu sou meio São Tomé. Às vezes a gente testa, que eu preciso ver para crer, e às vezes eu me dou mal por causa disso. Vamos falar um pouquinho, Carlos? Vamos lá, bom dia, Fábio, bom dia, Maurício, pessoal que nos assiste. Tem duas coisas que, enquanto você falava, uma foi no último, eu não posso perder a dica, porque vocês sabem que nessa questão de sensorial e de energias, de ondas e percepções, eu acredito piamente nisso, e como isso se dá de uma forma física, né? É uma das coisas que me fazem. Eu sempre fui uma pessoa, eu acredito, bem-humorada, né? Eu não gosto de. Tenho meus altos e baixos, mas eu acho que bom humor dá risada e espanta. E espanta mesmo, porque você muda a energia e o obsessor não quer saber de alegria, né? Não tem jeito. E eu não perco as deixas de duas coisas de brincar. A última, você falou de sensações, eu me lembrei daquele chocolate da Nestlé, que não é merchan, mas aquele sensação, não de hoje. As pessoas de hoje não sabem que era um chocolate sensação. O chocolate sensação lá de trás, primeiro que ele tinha umas 100 gramas, não é essa história de 30 gramas. A caldinha de coisa, você escorria pela boca quando você mordia aquele quadradinho de sensação, né? Tanto é que ele, pelo que eu me lembro, ele custava umas 2 ou 3 vezes o preço de um chocolate normal. E outra coisa, quando você falou de bolha, cara, veio muito na minha cabeça, não sei, aí você é mais novo, você não viveu isso, mas talvez você tenha visto depois. Mas Maurício viveu. Quando começou o Fantástico era de reportagens espetaculares. E uma das primeiras foi um menino que tinha um problema de imunológico nos Estados Unidos e ele tinha que viver numa bolha
que era uma bolha onde não tinha bactéria, não tinha vírus, ele vivia isolado numa bolha, né? Acho que até na letra do Fantástico falava alguma coisa do menino, foi uma das primeiras, né? E você falou que não dá para viver numa bolha, e não dá, né? Eu não sei nem o que aconteceu com o menino depois, né? Acredito que não conseguiu sobreviver, porque ele tinha um problema sério que ele não podia ter contato com nenhum vírus, nenhuma bactéria, tinha um problema imunológico grave. Mas isso era da década de 70. Mas colocado de lado as coisas que vieram aí, é, tudo é energia. E nós estamos em conexão o tempo todo. Não adianta. Nós somos antenas transmissoras e receptoras o tempo todo. Então eu brinquei da alegria, porque quanto mais alegre, mais coisa de alegria. Você falou da pergunta 919, acho que foi, né? Da harmonia. Então, é essencial, porque nós estamos o tempo todo transmitindo e recebendo energia. Nós temos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. O tempo todo. E o que é uma transmissão de pensamento, se não uma transmissão de energia, que se dá de perispírito a perispírito, ou de alma, né? Se a gente está encarnado, é o perispírito, nós chamamos de alma, mas de quem está desencarnado é só perispírito. Então, de alma para perispírito, ou de alma para alma. Então, nós temos o tempo todo trocando isso. E o que eu estou trocando? E mais do que trocar, né? Você troca, recebe, processa e acumula ou devolve. E aí? Né? Tô bravo, tô com raiva, tô recebendo e tô emanando o quê? Tô guardando o quê para mim? Vem da onde? Essa raiva é minha ou ela está sendo fomentada por outros? Esse pânico, esse desespero é do que me aconteceu ou é de uma orbe que percebe o que aconteceu e vem fomentar isso? São muitas situações que nós estamos expostos. Não adianta negar e não adianta, como você falou, se desesperar. Senão você vai viver dentro do quê? De uma igreja, de uma bolha, do fantástico, do que seja. Não dá. Você está o tempo todo ali exposto. Vamos brincar, né? Se tivesse. Até tem o mosteiro de São Bento lá no centro, né? Acho que ainda é um mosteiro. E se tivesse um outro mosteiro em Itaquera, para você sair de um e de outro, você tem que passar pela linha vermelha. E aí? Às 6 horas da tarde, você precisa sair de um mosteiro e para o outro. Você vai manter o teu padrão espiritual que estava da São Bento para Itaquera ou vai cair? Vai cair. Com certeza vai cair. E aí? Ah, não, não dá, não vou, não vai. Vai cair. Mas como eu me protejo? Como eu percebo isso? Eu lembro até das aulas que nós damos, né, Maurício? O Fabinho também dá, da percepção extrasensorial. O que a gente fala? Percepção, aproximação, envolvimento e manifestação. Você não precisa ter os quatro. E o teu aprendizado vai para percepção. Você percebe a aproximação. Você se envolve ou não? Escolhas. Você se envolve com o bem ou não? Escolhas. Você cria escudos ou não? Você dá manifestação a isso, ou seja, você faz parte daquilo ou não? Então são escolhas, não são escolhas simples. Eu brinquei, né? Você sai de um mosteiro lá, lindo, iluminado, cantor gregoriano, e vai para a linha vermelha. Você vai chegar num outro mosteiro, se tivesse em Itaquera, você ia precisar refazer aquilo. Agora, durante esse trajeto, como você se protege? É a mesma coisa um ímã, né? Você passar um ímã na limalha de ferro, vai juntar tudo ali. Ela impregnou você ou você conseguiu inverter essa energia e despolarizar isso? Pode parecer difícil, mas é isso que a gente faz com as nossas sensações e com os nossos sentimentos. A gente traduz em física, em ímã, em polarização, em despolarização, quando a gente fala, né? Vamos despolarizar, vamos retirar miasmas com o passe. Nós estamos traduzindo isso em emoções, em dores, em alegrias, mas nós estamos falando de energia, energia viva, energia que está se transmitindo, são bolinhas mesmo. Quando a pessoa está lá, você vai lá e tira bolinhas de melancolia, de tristeza, de pânico. E aí, como o plano espiritual da luz e da sombra se comunica com a gente? Através de lançar essas energias, através de percepções. Quem nunca passou por você pensar numa pessoa e o telefone tocar?
Isso não é mágica, não é eu nunca consigo falar. Não é um efeito de mágica. É isso aí, o Fabinho falou lá. Não é um efeito de mágica. Ele te mandou uma onda de pensamento que você captou. É assim que funciona. Mas às vezes a gente está com os boletos para pagar, brigando com o companheiro, com a companheira, brigando com o filho, e a gente deixa essa coisa passar desapercebida. Mas quantas e quantas mensagens que a gente chama de intuição não são mandadas através dessas energias? E você foi muito feliz quando você falou, mas como então, pô, Carlos, legal, como é que eu atravesso, dentro da minha alegoria, atravesso a linha vermelha menos complicado? Com orar e vigiar, com menos ego e mais caridade, com entender que apesar de não caber 200 pessoas no vagão, o cara também precisa chegar do outro lado. Pô, mas ele não pode empurrar, ele tem que esperar o outro. Fácil. E se fosse você que precisasse entrar e não tivesse lá dentro? Não vou dizer que não tenha que ter educação, pessoal, por favor, me entenda, não é isso. Precisaríamos ter mais metrôs, mas na linha vermelha nem dá, porque vem um a cada 30 segundos, né? Um quase encosta no outro. Tem uns outros problemas, mas dentro dessa alegoria, o outro também precisa de alguma coisa. Será que eu estou entendendo isso? Será que eu estou entendendo essa percepção? Será que eu estou dando abertura mais para o plano da luz? E aí? Porque nós estamos lá, não adianta achar, eu vou me isolar. Não vai. A bolha do fantástico não vai existir, você não vai ficar. Talvez você consiga por um tempo, como a gente consegue. Né? Eu vou lá na hora do evangelho, faz. Aliás, o evangelho no lar é uma prática fantástica para limpar. Eles vêm limpando, e se a gente pudesse ver, esses espíritos vêm limpando só a parede das gosminhas que você deixou lá, com as tuas intransigências, com os teus gritos, com os teus palavrões. E, de novo, não achem que a nossa casa é diferente. Talvez a diferença é que a gente faça o evangelho lá para eles limpar, mas a gente suja de novo. Porque as coisas estão acontecendo. Não tem mágica. Por isso que é cada vez mais. Espero que, e que ninguém, né, no próximo evangelho não venha alguma intuição dizendo, olha, você falou lá, mas a limpeza está cada vez mais pesada. Nós estamos tendo que usar, sei lá, Cândida, nem Cândida, alguma coisa mais pesada que Cândida, porque você está piorando as coisas. Está ficando mais difícil, temos que chamar reforço. A gente faz alegoria, pessoal, mas é exatamente isso que acontece. Eu espero o dia que eles cheguem aqui e falem, pô, Carlos, está tudo legal, não precisa limpar hoje. Mas é difícil, porque nós temos as nossas dificuldades, né? Não tem jeito. Cloro aí, ó. O Maurício mandou uma dica aqui, cloro, cloro puro, nem cândido, nem diluído, que é o cloro puro. Mas é isso, pessoal. Estamos sujeitos, trocamos, trocamos energias, tudo é energia, tudo se condensa. Não pensem, a gente não podia não gostar de aula de física, mas as nossas vontades, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, vocês viram a doutora Thais falando quinta-feira das atitudes que fazem parte disso, porque senão a gente vai adoecer. E esses miasmas, essas coisas viram doenças. Mas eu já falei demais, já me estendi, eu vou passar para o meu amigo Maurício, que eu não vou te dar uma sensação, porque a sensação de hoje não é nem perto daquilo lá, nem sei se ele existe ainda. Mas eu sei que você assistiu o Fantástico, você está ali comigo, ó, na idade. Ah, tamo junto mesmo. Assim, e você sabe que esse negócio do Fantástico é bem antigo, né? Tem até aquelas partes preto e branco, daquelas entradas. Bom, não vamos revelar a idade, né, Carol? Mas, enfim, bom dia, pessoal, bom dia, Carol, bom dia, Fabinho, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, né? E aí, quando vocês falam de sensações, eu fiquei aqui anotando algumas coisas, fiquei pensando outras, e a gente vai indo, pensando, pensando. É uma coisa que vocês falaram, e é uma verdade, nós somos uma usina geradora de energia. Isso é ponto pacífico. Então, por sermos essa usina geradora de energia, podemos, né, nós emanamos energia e recebemos energia. E aí, o que nós estamos falando aqui? Das sensações de receber energia. Mas também podemos causar sensações para alguém. Podemos causar sensações boas ou sensações ruins para uma situação, ou para uma pessoa, ou para algumas pessoas. Então, eu coloco uma outra coisa, que além de nós sermos essa usina geradora de energia,
nós também somos uma esponja, dependendo, tem gente, é o que vocês falaram, é esponja, tem gente que vai para algum lugar, suga toda aquela energia, toda aquela sensação daquele lugar, e às vezes não sabe que está sugando, às vezes fica mal, fica meio down, fica, né, arrastando, o pessoal fala, está arrastando. Mas por quê? Porque acaba sendo uma esponja. E às vezes a pessoa nem sabe que é esponja, nem sabe que suga toda aquela energia, capta coisas que vocês até colocaram aqui, né? O Fabinho até colocou, você acaba sendo uma lata de lixo, sem saber que é uma lata de lixo. Olha que coisa doida, né? Então, quando a gente fala dessas sensações, é nesse sentido. Quantas vezes vocês, às vezes, não se perceberam? Pô, eu não estou com vontade de estar aqui, não estou com vontade de viver, estou com o saco cheio, estou com o saco na lua, quero mais que se exploda. Às vezes você tem essa sensação horrível. E aí, opa, você tem que parar e pensar e falar o seguinte: bom, como combater tudo isso que a gente falou? A gente tem vários tipos de sensações, mas o que é importante, como combater tudo isso? De que forma combater tudo isso? Primeiro ponto, eu sempre coloco o seguinte: qual é o nosso maior, vamos chamar assim, não digo maior sacrifício, né? Mas nós estamos, eu sempre coloco aqui, nós estamos numa escola, nós temos um grande aprendizado. Qual que é esse grande aprendizado? Não é lidar com o outro, é lidar com você mesmo. Como que nós podemos lidar conosco mesmo? Como que eu me conheço? Qual que é o meu autoconhecimento? A partir do momento que eu consigo me autoconhecer, eu consigo saber como eu sou, de que forma que eu sou, quais são as minhas sensações, a coisa começa assim, vamos chamar assim, ela começa a se expandir, de tal forma que o esclarecimento fica muito fácil, vamos chamar assim. E aí você vai perceber, você vai ter sensações, e essas sensações que você vai ter, você vai saber se são suas, se são sensações externas, se é algum sentimento seu, e nesse momento, quando você fala sentimento meu, fala, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para modificar esse meu sentimento? Ou, estou com um sentimento legal, estou com um sentimento bacana, como manter esse sentimento legal? Como manter esse sentimento bacana? Então, tudo isso nós temos que trabalhar, trabalhar de tal forma que a gente vai falar, poxa vida, eu acho que agora eu consigo perceber algo, perceber situações, opa, vou seguir por esse caminho ou vou seguir por um outro caminho. Olha que interessante. Mas isso só consegue com autoconhecimento. Muitas vezes esse autoconhecimento só vai obter ao longo da vida. Por isso que eu falo que a nossa vida é uma escola. Você vai ter erros, você vai ter acertos, você vai ter erros, você vai ter acertos ao longo da sua vida. Mas tomando esse cuidado, para que os erros te sirvam como aprendizado e tomar cuidado para que determinados erros não, assim, vamos chamar assim, aquele erro, putz, você vai sofrer pelo resto da sua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com determinadas coisas e com as nossas decisões. Poxa, recebi uma sensação aqui estranha. Mas por que que eu recebi essa sensação estranha? O que está acontecendo? Por que isso? De repente é um alerta, ó, o caminho que você está tomando, que você está seguindo, não é bem assim, é assado. Ó, aquela pessoa que você está tratando em determinada situação, tome um pouco de cuidado, fique atento. O plano espiritual não vai te escancarar, ele só vai te alertar. E aí você, com o seu livre-arbítrio, você segue ou não. Então, quando a gente fala dessa sensação, é nesse sentido. As sensações de, primeiro, você se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você tem a sua conscientização. E aí, quando eu falo de conscientização, não tem consciência nenhuma, pelo menos no nosso modo de enxergar. Tem gente que tem uma consciência que não pode fazer mal para os outros. A gente fala, fazer mal para os outros é problema dele. Não, eu sou esperto, ele é trouxa. Eu engano ele mesmo e tá tudo bem. Tem gente que se acha o esperto. E aí vai fazer o quê? Essa pessoa não tem consciência. Mas você tem que ter a sensação de perceber que aquela situação pode te prejudicar. Opa, peraí, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me vigiar, não vou cair naquela lábia, não vou cair naquela conversa. Aí você recebe uma sensação, às vezes é aquela sensação estranha. Peraí, essa pessoa está tão esquisita, a coisa não está batendo, a energia não está batendo. Aquilo mesmo. Aí você coloca o crivo da razão. A gente sempre coloca, né? O crivo da emoção e o crivo da razão. Para ter esse equilíbrio não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas é isso que a gente coloca. Então, quando se fala de sensações, qual é a melhor forma de a gente estar sempre numa sensação bacana? O cara não falou, evangelho no lar, a prece, oração. Então, orar, você está sempre em conexão com um plano maior.
E o Canal brincou, né? Poxa vida, aí o pessoal vem, limpa, 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 pô, agora tem que vir com cândida, agora tem que vir com cloro puro, daqui a pouco eu vou ter que vir com um monte de coisa para poder limpar. Ó, aí você fala, poxa vida, então deixa eu me melhorar, deixa eu dar menos trabalho para o plano espiritual. Minha esposa sempre comenta, cuidado, porque cuidado, ela fala às vezes com velocidade, carro e tal, então ó, fica atento, fica correndo muito não, ou não fica correndo muito perigo, porque você não sabe a idade dos anjos da guarda. De repente, o anjo da guarda está cansado, ele sente e fala, não, não vou ficar na onda de ser pessoa, não, tá muito trabalhado, tá dando muito trabalho. Então, fica difícil, né? Então, é a gente se vigiar, a gente se olhar, a gente se conhecer. A partir do momento que nós nos conhecemos, que nós temos um autoconhecimento, que isso vai ao longo da vida. É lógico, a minha cabeça hoje é diferente do quando eu tinha 40 anos, e é diferente do quando eu tinha 18 anos, mas a minha essência não mudou. A minha essência de eu querer ser uma pessoa do bem, uma pessoa que procura fazer da melhor forma, uma pessoa determinada, isso, essa minha essência vem desde pequenininho, mas a minha cabeça, quando eu tinha 15 anos, 18 anos, 30, 40, agora que eu vou chegando no sexagenário, né? Então, assim, são experiências que você vai adquirindo ao longo do tempo, e isso é muito bom. É isso, minha gente. Eu acho que, assim, o que a gente coloca aqui, orar e vigiar constantemente, né? E aí, orar e vigiar, e aí minha esposa sempre coloca, né? Tem que tomar cuidado, não adianta só orar, tem que se vigiar também. Então, esse vigiar é nesse sentido, ficar atento, ficar, né, esperto com as situações, esperto, eu digo, com atenção, mas sempre se ligando ao alto. Quando a gente se liga ao alto, nada e ninguém vai nos prejudicar, mas tem que ficar atento. É isso, Fabinho. A gente fala aí um pouquinho das sensações. Beleza? Olha, e para concluir, para fechar, tem uma parte do livro dos médiuns que fala exatamente isso. As boas e as más influências, as sensações, se fazem sentir pela intuição de conforme o que elas provocam em nós. E a gente falou, você entra num ambiente, você sente meio pesado, você chega perto de uma pessoa, você sente meio, às vezes assim, assado, não sei se é a energia da pessoa, se é o que acompanha ela, se é o desequilíbrio dela. E isso, como a gente disse, é treino. Mas vale a pena lembrar, e eu gosto sempre de reforçar, que nem só das sensações ruins a vida é feita. E as sensações boas, né? Vamos lá, ó, e eu sou meio suspeito a falar, mas às vezes, e eu vou contar um fato, às vezes, fisicamente, chega no sábado, que geralmente é o dia que eu vou para os tarefeiros, eu estou muito cansado, fisicamente. Mas já aconteceu diversas vezes, e digo até que é frequente isso, de eu passar aquela porta e a sensação de estar lá é tão boa, né? A energia do local. E daí você vai falar assim: mas tem pessoas doentes lá, e as pessoas vão doentes, e teoricamente era para ser. Mas e é até difícil explicar, e acho que nem é tão difícil, mas a espiritualidade atuante, a boa vontade das pessoas, a energia da egrégora que o local emana, é tão bom que o cansaço físico ele fica em segundo plano, né? E às vezes, muitas vezes, ele até é esquecido. E eu posso falar isso na prática, né? Quantas vezes você está lá e você se sente tão bem? E eu falo lá porque é o local que eu frequento, né? É a minha casa do coração. Mas em tantos outros locais, isso pode acontecer, por exemplo, das sensações boas num momento bom da família, que a gente sempre fala mal da família, né? A gente gosta de falar. Mas numa reunião bacana, quando você está num momento bacana com a sua família, você não pode ter essa sensação? Você acha um momento bacana de uma prece que você consegue se ligar com o seu mentor, com a espiritualidade, e assim por diante. Então, aproveita bem esses momentos, tá?
A oportunidade de hoje, eu não consegui gravar a prece, é que você se permita a sentir, por meio da sua prece, da sua conexão com Deus, usufruir de uma sensação bacana de todo o plano espiritual da luz. Se você não conseguir, vai lá na Casa dos Tarefeiros, que eu tenho certeza que você vai sentir uma energia bacana, uma sensação bacana e vai sair de lá limpinho, tá bom? Fica com Deus, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, meninos.